Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Atos, no capítulo de número 20. E o título da mensagem é Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. Atos, capítulo 20, está escrito o seguinte: Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortado-os com muitas palavras, veio à Grécia. Glória a Deus e aleluia Jesus. Passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou até a Ásia Sópatro de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos turbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Milene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte, defronte de Quios. No outro, apartamos, assamos e ficamos em Trógilo. Chegamos no dia seguinte a Mileto. Vamos repetir esse versículo porque ele ficou meio embrafuscado, né? E navegando dali, chegamos no dia seguinte de fronte de Quios. No outro, aportamos, assamos e ficamos em Trógilo. Chegamos no dia seguinte a Mileto. Porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso.
De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. O ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Vamos repetir? E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Senhor, louvado seja Deus. E que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Só uma pequena pausa, irmãos. Paulo, nosso querido amado irmão apóstolo Paulo, ele estava se despedindo dos irmãos, que já estava avançado em idade, e ele sabia que estava perto o seu dia de ser arrebatado, da sua ascensão de espírito ao Senhor Jesus, Paulo sabia disso, então ele já estava passando para os irmãos, orientando-os, alertando-os do que poderia acontecer após a sua partida. Porque Paulo, ele foi o fundador dessas igrejas todas na Ásia e por todos esses lugares, tudo onde o Senhor o enviou para pregar para os gentios, E ele, como fundador das igrejas, o povo tinha o respeito dele. O povo o respeitava. Eu tenho falado isso e exemplificado sempre no missionário Davi Martins de Miranda, Porque a Igreja de Deus e Amor foi aonde eu nasci, eu tive o meu novo nascimento. E enquanto ele foi vivo, todos os 4 cantos da terra, das igrejas de Deus e Amor, as pessoas respeitavam as ordens dele, Ele também fez a mesma exortação de despertamento para as igrejas, falando sobre também o final da vida dele, após a ida dele, o que poderia acontecer. Também falou sobre esse assunto, E Paulo disse, E agora, na verdade, sei que todos vós,
por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, vós, e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar as igrejas de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aqui, bispos que o Paulo fala aqui são os pastores, viu, irmãos, tá? A Deus e Amor não tem costume de falar bispos, né? Então, aqueles que não sabem são os pastores, né? Porque eu sei isto, que depois da minha partida, Paulo continua dizendo, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Ou seja, os próprios irmãos das igrejas, Paulo advertindo aqui, né, que depois da partida dele, não só os de fora, mas também os de dentro, que dentre eles mesmos levantaria irmãos, né, exatamente para praticar para tentar dividir a obra de Deus, levando os apóstolos, os discípulos atrás dele, né? E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si, né? E ele falava dos discípulos que já estavam ali, que era discípulo de Paulo, né? Ele falava dos discípulos dele mesmo, né? Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou seja, Paulo ganhava o seu sustento, né, para se alimentar e viajar de igreja em igreja com as suas próprias mãos, né? Ele não pegava dinheiro do cofre de igreja alguma por onde ele passava. Embora tivesse todo direito de pegar e viajar 100% por conta da igreja, mas ele não fazia, para não ser pesado para os irmãos que contribuem por amor, né? Os irmãos da igreja, eles contribuem com votos, ofertas alçadas e espontâneas, né, e com dízimos. E Paulo não pegava do cofre da igreja dinheiro para poder, para o seu sustento, né, para as viagens que fazia. Ele trabalhava onde chegava, ficava por um tempo ali, trabalhava na profissão que ele tinha de construtor de tendas, e ali ele ganhava o sustento para poder se manter a sua própria vida, daqueles que com ele andava, tinha os irmãos que andavam com ele o tempo todo, né? E também para as viagens que fazia, né? Coisa linda, coisa maravilhosa. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Ou seja, comia, bebia e vestia com seu próprio sustento das suas próprias mãos, né? Coisa maravilhosa. Embora eu já falei, o pastor tem esse direito, né? Esse direito é dado por Deus, né? Lá em Timóteo, essa revelação é clara, né? De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Jesus também falou disso nos evangelhos, né? Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos
e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até ao navio. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, vamos entrar de imediato aqui nas referências, né? Porque são elas que selam, né, toda a dúvida que qualquer irmão que ouviu o que eu falei, o que passei, né? São elas que selam, né? É a prova dos 9, como eu era quando eu fui criança. Na minha época, a gente fazia a conta no lápis, né? Era feito à mão, não tinha calculadora, nem sequer máquina de escrever existia, né? Tinha nos grandes centros, né, as Olivetti, aquelas máquinas antigas, né? Mas não tinha nada além disso, né? Era feito no lápis mesmo, né? E aí você fazia a conta e depois você tirava a prova, era chamada a prova dos 9, né? Para ver se a conta estava certa, porque a pessoa faz e pensa que está certo. Se não tirar a prova, eu lembro de uma professora, né? A minha primeira professora, uma pessoa, vou até mencionar o nome dela aqui, porque eu amo demais, pessoa que eu jamais esqueci, né? Escola rural, escola de roça, foi a primeira escola, e a minha primeira professora chama Hélia Zaparoli de Freitas, né? E eu lembro que na formulação, né, de todos os dias na aula ali, ela já vinha ali as contas, né? Era escrito lá, efetue e tire a prova, né? Efetue e tire a prova. Ela passava as lições no quadro e a gente menino ia copiando ali, né? Todas as matérias durante o dia, fora o para casa. Fora o para casa. Para casa também tinha aquele mundo de matérias, né? E aí, efetue e tire prova, né? Era chamada a prova dos 9, né? E glória a Deus, aleluia, Jesus. E aqui nas referências, irmãos, a minha Bíblia é a Bíblia pentecostal, Bíblia de Estudo Pentecostal, João Ferreira de Almeida, edição de 1991, tá? Essa é a minha Bíblia. Tem 2017 páginas. É coisa linda, é coisa maravilhosa. É a Bíblia original, é a Santa Palavra de Deus fiel e verdadeira. Nesta você pode confiar, tá bom, irmãos? Procura nas livrarias, compra essa Bíblia lá que vocês vão ver que ferramenta extraordinária é esta Palavra de Deus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nas referências, irmãos, nós temos aqui a nossa meditação nas referências, que diz o seguinte, a referência aqui, elas estão a partir do versículo 19, né? Atos capítulo 20, versículo 19, a referência diz o seguinte, com muitas lágrimas, não tem nada a respeito, não tem referência do capítulo 1 até o 18, não tem nada de referência, somente a partir do 19. Então até o versículo 18 fica com a mensagem que foi lida e com a meditação da qual eu já fiz e posso voltar a fazer de novo para qualquer irmão ou irmã nos 4 cantos da terra que tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, aonde não tem referência, pode ir nos comentários no YouTube, no meu canal, lá, e colocar lá qual é a sua dúvida de qualquer versículo que você não teve um perfeito entendimento. Pode ir lá, colocar lá a sua dúvida, que eu terei o maior prazer em responder também através do mesmo canal, né, no mesmo vídeo, ali no meu canal no YouTube, tá bom? Cada irmão e cada irmã nos 4 cantos da terra que quiser estar ouvindo esse vídeo, essa mensagem e não sabem como é que faz para entrar no meu canal, é só você clicar lá, abre a página do YouTube e vai lá em cima nas pesquisas e clica, você vai procurar por José Israel do Nascimento, você vai sair no meu canal e você vai ver lá, você vai clicar lá em vídeos, você vai ver a grade de vídeos, já são quase 300 vídeos já publicados no meu canal, esse canal de bênçãos e de vitórias, o qual o Senhor me deu, o Senhor me concedeu, e o meu primeiro vídeo publicado, né, foi no dia 22 de janeiro
de 2021, tá bom? No 22 de janeiro de 2021 eu publiquei o primeiro vídeo, o vídeo da chamada, para poder avisar os irmãos que eu estaria abrindo um canal. Na verdade, quando você compra um celular, que você ao formatar o seu celular em todas as plataformas, você já fica aberto à disposição, né? Mas eu nem sabia que era dessa forma, né? E só comecei a publicar vídeos no meu canal, né, a partir de 20 de janeiro de 2021. 20 de janeiro de 2022, perdão, irmãos, corrigindo, tá bom, tá? Nós estamos há pouco mais de 9 meses, né? Pouco mais de 9 meses que nós estamos publicando nossos vídeos diariamente, né? Estamos fechando já 300 vídeos publicados, é um canal de bênçãos e de vitórias, tá bom, irmãos, tá? Vocês conseguem chegar lá e navegar ali no meu canal, procurando a mensagem que você quiser. É uma infinidade de mensagens já publicadas pela graça do Senhor Jesus, para a honra e glória de Deus Pai, para a honra e glória de Deus Filho, para a honra e glória do Divino Espírito Santo. Amém, irmãos? Mas vamos para as mensagens, para as referências que diz, né? Atos capítulo 20, versículo 19. Com muitas lágrimas, né? Capítulo 19, né, é exatamente isso que o título da mensagem, das referências do capítulo 19, né, que diz o seguinte: com muitas lágrimas, Paulo, em muitas ocasiões, mencionou que servia ao Senhor com lágrimas. Versos 31. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Nesse discurso, adiante dos anciãos de Efésios, verso 17 ao 38. Paulo refere-se à admoestação que com lágrimas lhes dirigiu durante 3 anos. Versos 31. As lágrimas não resultam de fraqueza. Pelo contrário, Paulo via a condição perdida da raça humana, a maldade do pecado, a distorção do evangelho e o perigo de rejeitar o Senhor como coisas tão graves que na sua pregação era frequentemente acompanhada de lágrimas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Confira em Marcos, capítulo 9, versículo 24. Lucas, capítulo 19, versículo 41. No capítulo 20, irmãos, no verso 20, né, no verso 20 do capítulo 20 está escrito: nada deixei de vos anunciar, né? Aleluia, Pai. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E agora, eis que ligado pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Aleluia, Pai. Ligado pelo Espírito, o Espírito de Paulo, sob o controle do Espírito Santo, sentia-se compelido a ir até Jerusalém. Saiba que aflições e sofrimento o aguardam. Versos 23. Mas confiou em Deus, não sabendo se isto redundaria em vida ou em morte para ele. Ver, verso 21,
capítulo 4, nota. Verso 23. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. A revelação do Espírito Santo, a qual Paulo, a revelação do Espírito Santo a Paulo, de que prisões e tribulações o esperavam, provavelmente veio-lhe através dos profetas, nas igrejas por onde ele ia passando. Confira em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Atos capítulo 20, versículo 24. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério. Perseverar, glória a Deus, Jesus, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Duro, né, irmãos? A afirmação de Paulo, né? Duro, né? Porque as pessoas que a gente ama, que ama a gente, falar dessa forma, dessa maneira, jogar assim na cara da gente, você nunca mais me vereis, né? Você nunca mais me verá, vocês não me vereis mais, né? Sabendo que a pessoa vai partir, a pessoa vai morrer, né? A gente realmente leva um choque assim de 380 volts, né? É um negócio impressionante, né? Em nada tenho a minha vida por preciosa. A preocupação principal de Paulo não era preservar a sua própria vida, mas o mais importante para ele era cumprir o ministério para o qual Deus chamara. Seja qual fosse o fim em vista, mesmo em se tratando do sacrifício da vida, ele com alegria iria até o fim da sua carreira com esta confiança. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, Paulo dizia. E eu também falo, né? Seja pela vida, seja pela morte. Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Engrandecermos a Cristo, estando vivos, é fácil entender. Mas engrandecê-lo por nossa morte é difícil para todos entender e aceitar, né? E Paulo falava isto e vivia isto, né? Falava e vivia. Tanto é que Paulo, certa feita, chegou, vamos nos deparar com essa mensagem no decorrer dos dias, que ele afirmava categoricamente: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Paulo não tinha outro assunto a não ser Cristo. Cristo era o assunto de Paulo, né? E aqui ele fala: aleluia, Pai. É aqui ele afirma: engrandecermos a Cristo estando vivos é fácil entender, mas engrandecê-lo por nossa morte é difícil para todos entender e aceitar. Para Paulo, a vida e o serviço para Cristo são representados com uma carreira ou corrida que se deve correr com absoluta fidelidade ao seu Senhor. Confira em Atos 13, capítulo 25. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E Paulo afirmava para os irmãos, né?
Verso 26. Estou limpo do sangue de todos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Para nós fecharmos essa meditação dessa referência de hoje. Né? A palavra sangue é empregada normalmente no sentido de derramamento de sangue, ou seja, o crime de provocar a morte de alguma pessoa. Confira capítulo 5, Atos capítulo 5, versículo 28. Mateus capítulo 23, versículo 35. Mateus capítulo 27, versículo 25. Primeiro, aqui significa que se alguém ali morresse espiritualmente e se perdesse para sempre, Paulo estaria isento da culpa. Segundo, se os pastores não quiserem ser considerados culpados pela perdição de pessoas que eles pastorearam, deverão declarar-lhes toda a vontade de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?